Testando, 1, 2, 3. Did the other one stop? Não tá acontecendo nada, né? Testando, 1, 2, 3. Emily, can you hear me now? Testando, 1, 2, 3. Agora tá certo? Agora tá bom, né? Michael, deixa eu ver o do Michael agora. Testando, 1, 2, 3 no microfone do Michael. Aí, agora tá tudo certo. Can we send the next link, please? Oh, we're supposed to send it. Did you send it to Luis? Did you send it to him? Yes. So I should come in any moment. He's online. Luis sent it to you guys already? Not yet. Luis, pode mandar o outro, por favor. Obrigado. Thank you. Eu sei que ele foi na mesa. Guys, you can play the other one. Let's go. I need to see. Boa noite, tão bom estar com os irmãos novamente, mesmo que virtualmente. Vamos pegar os nossos cantores e vamos abrir para número 375. Eu estava refletindo nessa situação e é bom ter a família aqui atrás, mas vendo a igreja vazia, sinto a falta dos irmãos. E essa situação toda nos faz até apreciar mais a nossa igreja, comunhão cristã, a liberdade de nós pregarmos o evangelho. Já pensou se morássemos num país onde não pudéssemos ter cultos assim? Então, é uma verdadeira bênção e um tempo para nós refletirmos de tudo que Deus tem feito por nós. Vamos cantar número 375, Vivo Feliz. Nós não somos felizes por causa das circunstâncias, às vezes as circunstâncias podem ser ruins, mas nós somos felizes porque somos de Jesus. Então vamos cantar bem animados. Os irmãos podem cantar em casa também, né? Não só fiquem escutando, cantem, louvem também. Deus está ouvindo todos nós, mesmo não estando juntos, Deus está nos ouvindo. Então vamos cantar 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Estamos cantando o número 375, os irmãos quiserem abrir nas suas casas, o cantor cristão 375, a segunda estrofe agora. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém e boa noite. É tão bom estarmos na igreja novamente, com os irmãos lá fora, espalhados em todos os lugares. Nós tivemos uma tarde muito agradável, alguns conseguiram descansar, outros não, mas como é bom estarmos de volta aqui na igreja com nossa amada família. Nós queremos dar mais uma vez um grande alô, um abraço para a nossa igreja em Amarina Chaves, a Igreja Batista Amizade, como a Igreja Batista Emmanuel aqui em Jundiaí e outros que assistiram. Hoje nós sabemos de pessoas de São Paulo, a Panorama e também de os Estados Unidos, Portugal, né? Alguém lá assistindo hoje de manhã. Então, nós decidimos que vamos sempre ter cultos assim, né? Daí vamos alcançar mais pessoas, né? Mas, sexta-feira eu recebi um vídeo da minha bisneta, Lívia. Agora, eu sei que alguns de vocês que não me conhecem estão pensando como um homem tão jovem poderia ter uma bisneta. Né? Essa é outra história, mas ela mandou um vídeo, ela estava pulando e correndo pela casa e ela estava falando happy, ela estava feliz, repetindo várias vezes. E sabe, eu fiquei pensando, ela está feliz porque ela está despreocupada. Ela não tem nenhuma preocupação, ela confia nos pais, ela não tem preocupação sobre amanhã, se ela vai comer, ou o que vai acontecer com ela. E é assim que nosso Pai Celestial quer que sejamos, despreocupados, felizes. E isso é possível quando nós confiamos e descansamos nele. Em Provérbios 13:12, a palavra de Deus diz, a esperança adiada desfalece o coração. Daí o salmista disse em Salmo 39:7, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Então, eu gostaria de encorajar todos os nossos corações esta noite, de lembrar que nossa esperança está sempre no Senhor. Ele cuida de nós. Ele diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Então, vamos pôr isso em prática em nossa crença na palavra de Deus e nosso Pai Celestial. Deus quer que você seja feliz e despreocupada. E em todo o tempo vamos confiar nele.
vamos orar, vamos lançar nossas ansiedades sobre eles. Amém? Vamos orar, depois vamos continuar com o nosso tempo juntos. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos novamente juntos, desta forma diferente, mas pelo menos dá para nós comunicarmos e cantarmos louvores a Ti, ouvirmos a Tua palavra. E pedimos, Pai, que seja um tempo de crescimento, um tempo de encorajamento. Ajuda o pastor Tim daqui a pouco, quando ele entregar a Tua palavra. Usa, Pai, cada parte desse culto, música especial, música da congregação, até dos irmãos cantando lá em casa. Nós te agradecemos pela nossa salvação maravilhosa e pela oportunidade de poder te servir aqui hoje à noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos pegar agora os nossos livros de corinhos e abrir no número 357. Eu achei bonita essa primeira estrofe. Cristo quer guardar-nos com sua mão, em qualquer lugar dar proteção. Então, qualquer lugar que nós formos, mesmo no meio dessa crise, de toda essa situação, Ele vai nos guardar, nos dar proteção. Esse amor é sem comparação, não tem comparação com o amor de Jesus, indo na presença do Senhor. Então vamos cantar número 357 juntos, do livro de Coríntios. Cristo quer guardar-nos com sua mão, em qualquer lugar dar proteção. Esse amor é sem comparação, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Nós devemos estar andando com o Senhor, mesmo em casa, mesmo não podendo sair, mesmo não podendo vir aqui fisicamente para a igreja. Vamos andar perto do Senhor. Vamos estar orando, passando tempo com o Senhor, para nós continuarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos cantar a segunda estrofe agora. Se quisermos a Jesus seguir, Ele está bem pronto a nos suprir e pleno sucesso garantir, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Cristo é nosso Rei, Deus Salvador, temos livre acesso ao seu favor. Vamos, pois, louvá-lo em amor, indo na presença do Senhor, andando com Jesus onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração, sim, cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Tão bom estar novamente aqui para esse culto da noite agora. E é um grande privilégio, né? Estarmos aqui. Vemos os bancos vazios, mas nós vimos, alguns nos mandaram fotos, né, de seu tempo hoje de manhã nas suas casas. E foi uma grande alegria para nós, né, saber que os irmãos tiveram essa oportunidade e estão tendo agora à noite também. Vamos continuar firmes no Senhor, né? Andando com Ele. Vamos continuar happy, né? Como o pastor falou, da Lívia. E vamos continuar servindo o nosso Senhor. Em termos de anúncios, nosso próximo encontro virtual é quarta-feira, às 19h30. E por volta das 19h15, o link vai ser mandado. É só você entrar lá e acompanhar nossos cultos. Nós temos acompanhado as notícias. E até na nossa cidade, a última coisa que nós ouvimos, eles fizeram regras mais rígidas ainda. Então, durante esse tempo, nós estamos
tendo nossos cultos aqui, como foi cultos, né? Podemos dizer, é culto mesmo, mas infelizmente sem a presença dos irmãos, mas como já foi anunciado e foi passado os horários, e a gente vai repetindo cada culto. Então, quarta-feira, às 19h15, vocês devem receber o link, e nós vamos estar entrando ao vivo às 19h30. Se durante esse período alguém ainda vai dar seus dízimos e ofertas, pode depositar ou transferir para a conta da igreja. E se você precisa dessa informação, os membros da igreja que participam, é só se comunicar conosco e eu passo para você a informação para isso ser feito. E se você não tiver como fazer isso, só deixa reservado ao lado, e assim que nossos cultos presenciais voltarem, você pode entregar ou passar a entregar para o tesoureiro se tiver oportunidade. Mas, evidentemente, as contas continuam e nós temos nossa responsabilidade e devemos continuar participando. Um outro anúncio importante também, geralmente nos nossos cultos de quarta-feira, nós temos nossos pedidos de oração. Nós passamos uma lista no domingo, e daí as pessoas anotam, os irmãos sabem, e daí nós preparamos essa lista e distribuímos no culto de quarta-feira. Então pode ser que alguém tenha algum pedido, alguma situação emergencial, alguma decisão que vai tomar, precisa das nossas orações, gostaria de compartilhar seu pedido de oração. Alguns irmãos já fazem isso em situações que não estava previsto, nos mandam o pedido mesmo na quarta-feira. Então, aqueles que tiverem qualquer pedido, podem mandar no meu WhatsApp, e nós vamos bater uma lista, e depois nós vamos disponibilizar essa lista. O irmão Luiz Henrique vai estar mandando o arquivo com a lista dos pedidos de oração. Daí, após o culto na quarta-feira, os irmãos também podem aproveitar e ter um tempo de oração, e cada um tem aquela lista depois, e podemos e devemos estar orando uns pelos outros. Então, por enquanto, são esses nossos pedidos. Os irmãos podem se sentar, ficar à vontade, e um abraço fraternal virtual para cada um. Clamarei ao meu Senhor, clamarei ao meu Senhor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, de meus inimigos me salvará, inimigos me salvará. Clamarei ao meu Senhor, ao Deus vivo, a rocha e o poder, ao Deus da minha salvação darei louvores. Ao Deus vivo, a rocha e o poder, ao Deus da minha salvação darei louvores. Clamarei ao meu Senhor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, de meus inimigos me salvará. inimigos me salvará. Clamarei ao meu Senhor, ao Deus vivo, a rocha e o poder, ao Deus da minha salvação darei louvores. Ao Deus vivo, a rocha e o poder, ao Deus da minha salvação darei louvores. Ao Deus vivo, a rocha e o poder, ao Deus da minha salvação darei louvores. Ao Deus vivo, a rocha e o poder, ao Deus da minha salvação darei louvores. Amém. Como é bom conhecer o Senhor, como é bom ser salvo e conhecer-se Deus, Criador dos céus e da terra, e Deus nosso Salvador. Como é bom conhecer Ele. E eu vou deixar aqui o meu relógio, porque tem pouco tempo, né? Nós disponibilizamos de fazer esses lives em menos tempo,
porque dizem que pessoas em suas casas, em seus sofás, dormem. Então, mas fiquem sabendo que tem uma tecnologia nova aqui, nós estamos conseguindo ver vocês aí no seu sofá, né? É brincadeira para quem não conhece. Nós estamos no livro de Colossenses, começamos um estudo, algumas mensagens, na verdade, no livro de Colossenses na semana passada, e resolvemos continuar na sequência. Estamos no capítulo 3, e é um livro precioso esse livro de Colossenses. Como nós vimos a semana passada, os primeiros 3 capítulos são mais de doutrina, de ensinamento teológico, contra erros, contra filosofias e religiões falsas, e mostrando que a resposta de tudo é Cristo. Nós não temos uma religião, nós não temos uma filosofia de vida, nós não temos uma lista de regras, nós temos um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso que é maravilhoso. E vimos na semana passada que Ele é a nossa vida. É através dele que nós temos a salvação, Ele é o único Salvador, Ele é o cabeça da igreja, Ele em tudo deve ter preeminência, Ele é a resposta de tudo, de todos esses erros que nós vimos, Jesus Cristo como o Criador, Deus na carne, é a resposta. E vimos no capítulo 3 de Colossenses, estamos em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quer dizer, se somos salvos, quando você colocou a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você naquele momento passou a pertencer a Ele, foi colocado, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você, e a partir daquele momento, você, a Bíblia diz, passou da morte para a vida, mas muitas coisas aconteceram. Quando Jesus Cristo morreu, 2000 anos atrás, eu morri com Ele, porque Ele morreu em meu lugar. E quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele, e agora nós sabemos que fisicamente, Jesus Cristo está nos céus, assentado à destra do Pai, lugar de autoridade, lugar de poder. Fique tranquilo, Jesus está em controle de tudo, Ele sabe o que está acontecendo, Ele é soberano e tem um propósito para tudo, e Ele está lá, e nós estamos lá em posição, já que Jesus está lá, e nós estamos nele, nós fazemos parte do que é chamado o corpo de Cristo, então nós estamos lá com Ele. Por isso, portanto, nós vimos aqui, no versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não, onde Cristo, está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso é muito importante nós lembrarmos esses dias, nós falamos isso na semana passada. Pensar nas coisas que são de cima. Não é viver fora da realidade, mas é viver para agradar e sobre a direção e pensando no que o céu pensa e pensando em nosso Salvador que está lá sempre. E se formos fazer isso, eu estava pensando essa semana sobre um trecho em Filipenses capítulo 4, que fala como nós não devemos estar preocupados. Não estejais inquietos, Filipenses 4 e 6, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Quer dizer, não devemos nos preocupar por nada, devemos orar por tudo. Mas ele continua, que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então ele vai cuidar, se nós entregarmos tudo nas mãos dele, ele vai cuidar até dos nossos pensamentos. Daí ele diz, quanto ao mais, irmãos. Agora, se vamos pensar nas coisas que são de cima, nós temos que pensar nessas coisas que o apóstolo Paulo disse. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Tanta mentira por aí, né? Devemos pensar só no que é verdadeiro. Começando pela palavra de Deus, que é a verdade. Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que vai acontecer se nós fazermos isso até essa semana?
O que também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que bom, né? Vamos ter paz e vamos poder ser igual a Lívia, happy, né? Happy, fazendo essas coisas. Então, vamos pensar nas coisas que são de cima. E eu quase não quis ver os próximos versículos, porque eu estava pensando em alguma coisa um pouco mais, vamos dizer, positiva para o dia de hoje. Hoje de manhã, o pastor Josias nos encorajou na palavra de Deus, nos lembrando da oração sacerdotal de Jesus Cristo lá em João 17, foi uma grande bênção, um encorajamento. E eu falei, eu vou dar umas coisas negativas aqui. Mas eu falei, não, é até bom, vamos continuar na sequência de Colossenses, porque nesses próximos 2 versículos, porque nós vemos muitas pessoas, né, que se chamam crentes, cristãos, né, evangélicos, etc. E pessoas supostamente estão buscando mais a Deus nesses momentos. E amém, devemos estar buscando a Deus. Sim, sempre. Esses momentos nos lembram que nós precisamos dele. E pessoas começam a buscar a Deus. Talvez alguns estão pensando mais nas coisas que estão de cima. Eu espero que se houver alguém que está nos ouvindo agora, vendo a situação que o mundo está, saiba que, de fato, o mundo é perigoso, tem muitos perigos lá, não só o coronavírus, mas é tão bom saber que tudo está bem entre a sua alma e Deus. Que se fosse morrer, né? É uma realidade. Nós estamos aguardando a volta de Cristo, mas se fosse, não tememos o medo. Paulo disse que para mim o viver é Cristo que é a nossa vida, e o morrer é ganho. Então, para nós, de fato, a morte, não temos mais medo da morte, não somos mais servos de Satanás, que tem o império da morte, a Bíblia diz. Somos livres, né, para servir a Deus com alegria. Mas pessoas começam a pensar mais nas coisas que são de cima, e devem fazer isso. E pessoas começam a falar, olha, precisamos orar por avivamento. Mas sabe de alguma coisa? Sim, devemos pensar nas coisas que estão de cima, acabamos de ver isso, né? Pensar nas coisas que estão de cima, porque se já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, que lugar de proteção, né? Escondida com Cristo em Deus. Nada poderá nos atingir. Espiritualmente falando, nós temos a vida eterna, e Deus, nós estamos nas mãos dele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele vai voltar, então também vos manifestareis com ele. Tudo isso é importante, pensar nas coisas de cima, buscar as coisas que são de cima, mas não basta parar aí, porque precisamos do lado negativo também. Se realmente vamos buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, temos que ver o lado negativo também. Como se você chegar para um médico, você está com o apêndice inflamado, né, rompido. Ele pode te dar uma palestra positiva, mas nada vai resolver, a não ser que você pega aquela faca e tira, né, aquele apêndice rompido. Ou nenhuma palestra sobre a beleza vai produzir um jardim. Não, você vai ter que ir lá e arrancar o mato para fazer isso. Então é assim mesmo com as nossas vidas. E é importante nós lembrarmos disso quando nós pensarmos nesses dias e nós queremos andar mais perto do Senhor. Se nós estamos lá com o Senhor, então nós devemos mostrar isso pela forma que nós vivemos aqui, nessa terra. Então, buscar as coisas de cima foi o primeiro ponto, se você é salvo, se você já ressuscitou com Cristo. Mas o segundo ponto é mortificar as coisas que são de baixo. Veja aqui versículo 5. Mortificai, pois o que esse pois significa? Tudo que foi falado, se você já ressuscitou com Cristo, se você é salvo, se você pertence ao Senhor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E daí ele vai citar pecados da carne, terríveis aqui. Mortificar significa matar. Nós devemos nos considerar mortos para isso, porque nós estamos vivos para Deus. Em posição, nós estamos com Cristo, a Bíblia diz, nos lugares celestiais. Então nós devemos, na prática, mortificar, matar essas coisas que aparecem muitas vezes até na vida de salvos. Isso aqui foi escrito para salvos, para crentes em Jesus Cristo. São coisas muitas vezes boas que Deus até nos deu, mas são coisas que abusamos ou usamos
de forma errada, fora da vontade de Deus, e viram terríveis pecados. Daí ele começa a citar vários. Fornicação, isso é qualquer pecado na área de imoralidade, pecados sexuais ilícitos, seja adultério, relações fora do casamento, pornografia e tudo mais. A Bíblia diz fugir da fornicação. Porque, segundo 1 Coríntios 6:18, tudo que a fornicação é contra o seu próprio corpo e causa, de fato, morte. Tanto Deus vai olhar com bravura, vai ter que corrigir, vai ter que castigar na sua vida, vai ter que tirar isso da sua vida. Além do mais, pode provocar morte física mesmo. A Bíblia diz fugir da fornicação. Não faça como um menino que eu li, que estava com a mão dentro de uma lata de bolachas. E a mãe dele falou: Joãozinho, onde você está? E ele disse: na despensa. E ela perguntou: fazendo o quê? E ele respondeu: lutando contra a tentação. Mas não é assim que você faz, né? A Bíblia diz fugir da fornicação. Essa é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4. A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ele fala da fornicação, ele fala de impureza. Isso é impureza, pode ser em pensamentos, em olhares, em gestos, em piadas, uma vida solta. Tem uma safra de cristãos por aí que acham que é bonito o cristão falar palavrão, ou o cristão contar piada suja. Mas a Bíblia diz: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Daí ele fala aqui de outro pecado, a afeição desordenada. São paixões, desejos ardentes para coisas erradas. Pode ser bebida, pode ser drogas, pode ser outras coisas ilícitas. A Bíblia diz, irmãos, para nós andarmos no Espírito. O que isso significa? Pensar nas coisas de cima. Deixar que o Espírito Santo guie nossas vidas. Andar em comunhão com o Senhor. Andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque lá na cruz do Calvário, eu morri para essas coisas, em Cristo Jesus. Cuidado com os apetites que você está alimentando durante a semana. Vamos orar como o salmista que disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Daí fala de outro pecado, a vil concupiscência. Um desejo para algo mal ou imoral. Tiago falou disso. Ninguém fala quando é tentado: eu fui tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém ao mal. Cada um é tentado, Tiago disse, quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois nós sabemos que havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Irmãos, vamos fazer como Pedro disse: abstende-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Daí ele termina com avareza, está aí no meio desses pecados da carne, que é idolatria. Esse desejo sempre de mais, e nunca contente com o que tem. Não é errado nós trabalharmos, não é errado nós produzirmos, cuidarmos das nossas famílias, servirmos ao Senhor assim também. Mas quando a sua vida consiste em acordar pensando no que você vai ganhar, dormir sonhando no que você vai ganhar, sempre buscando mais, vivendo para isso, saiba que um ateu materialista é tão idólatra quanto um pagão lá ajoelhado perante um ídolo de pedras. Que tal nós fazemos como Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esses são pecados que ele deu aqui, que não deve existir em nossas vidas, irmãos. Ele falou isso para crentes em Jesus. Teve um pastor que pregou uma série de mensagens sobre pecados dos santos. E uma irmã,
eu acho que bem intencionada, disse: pastor, não seria melhor pregar sobre esses pecados para os perdidos? Afinal, pecado na vida do crente, pecado na vida do cristão é diferente que pecado na vida dos outros. E o pastor respondeu: sim, é pior. Porque essas coisas, irmãos, não devem estar em nossas vidas. Se vamos buscar as coisas do Senhor essa semana, não, vamos orar, vamos pedir para Deus nos ajudar. Vamos andar em santidade perante o Senhor. Versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas acham que podem violar as leis de Deus e sair ilesos, sair impunes. Não podem. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não vos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então não brinque com Deus. Primeiro ele está dizendo aqui que a ira de Deus cai sobre perdidos, justamente por esses pecados e outros que Paulo não citou. Pessoas vão enfrentar o juiz desse universo um dia, o juiz moral desse universo. E note que as leis morais dele, a ira dele é a mesma coisa. Ele se ira contra os filhos da desobediência. Por estas coisas, pessoas vão morrer e ir para o inferno um dia por causa desses pecados. Homens não são perdidos porque eles fazem essas coisas. Homens são perdidos porque eles são pecadores. Todos pecaram, a Bíblia diz. E sendo pecadores, eles fazem naturalmente essas coisas. Essas são coisas que pecadores fazem. Mas nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Essas coisas não devem estar em nossas vidas. Versículo 7, terminando. Nas quais também em outro tempo andastes. Está vendo? Isso era a nossa vida passada. A vida antes de Cristo. Em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Era hábito de vida. Isso é normal para pessoas que não têm Cristo. Natural. Como Paulo disse em 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores. Aqui ele está repetindo pecados que a gente viu aqui. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele completou com isso. E é o que alguns têm sido. Nós já andamos em coisas assim. Entre nós, nossa igreja, pessoas já viveram assim. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então Deus está dizendo, você em posição, porque você colocou a sua fé em Jesus Cristo. Você está lá no céu com Cristo. Vamos viver assim, na vida prática, no dia a dia, de acordo com a nossa posição. Amém? Vamos viver digno de ser chamados filhos de Deus. Não devemos praticar essas coisas. Vamos limpar qualquer sujeira, pode ser em pensamento, em ação, qualquer coisa de nossas vidas. E vamos andar com o Senhor essa semana. Na semana que vem, nós vamos ver os próximos pecados que ele vai nomear, que são pecados chamados pecados sociais. Esses são pecados da carne. Pecados da carne vão primordialmente destruir a sua própria carne, vão destruir a sua vida, vão destruir a sua comunhão com Deus, vão acabar com você, até fisicamente. Mas os do espírito, pecados sociais, como vamos ver, eles podem até derrubar uma igreja. Vamos ver isso semana que vem. Nós estamos praticando distanciamento social nesses dias, mas nós temos que tomar cuidado realmente com pecados sociais. E vamos ver isso a semana que vem. Sabe, irmãos, eu lembro quando eu era jovem, mais jovem, né? E eu estava andando com meu pai, compartilhando com eles lutas, tentações que eu tinha como jovens. E ele me levou para Romanos capítulo 6. Ele falou, lembre-se de Romanos 6, versículo 11. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daí ele falou que o pecado não deve reinar em nossa vida, nós devemos apresentar, como diz aqui, os nossos membros
da nossa mente, da nossa cabeça, das mãos até as pontas dos pés, os membros do nosso corpo mortal devem ser apresentados a Deus, não como instrumentos de injustiça, mas como instrumentos de justiça para Ele usar. Daí, removendo essas coisas em nossa vida e pensando nas coisas de cima, tudo isso que nós falamos, nós vamos ter uma semana feliz, abençoada de verdade pelo Senhor. Se você não é salvo, eu não sei quem está ouvindo, né, nossa transmissão, mas pode ser que tenha alguém que está ouvindo que não pertence a Cristo Jesus ainda. Nós falamos sobre a ira de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, aquele que crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Sabe por quê? Nós acabamos de ver, Ele é a vida eterna. Ele é a nossa vida. Quem tem o Filho tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então eu imploro, nesse momento, até na sua casa, entrega a sua vida a Cristo nesse momento. Fala, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora, eu mereço a ira de Deus, essa é a lei moral de Deus, mas obrigado por Jesus Cristo ter morrido na cruz por mim. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está lá, à destra do Pai, vivo hoje. Ele está tão vivo, presente quanto eu aqui. E você na sua casa. E você colocando a sua fé nele. Senhor, me salva. Eu te aceito como meu Salvador. Hoje, você pode pertencer a Ele. E nós que somos salvos, nós que já ressuscitamos com Cristo, vamos tirar essas coisas da nossa vida essa semana, sempre. E vamos pensar no Senhor e buscar as coisas do Senhor essa semana. Amém? Obrigado. Nós encerramos mais um culto. Muito obrigado, pastor Tim, por esta palavra. Como é bom sabermos que Cristo é nosso Salvador, mas vamos além disso, Ele é a nossa vida. E nós que usamos o nome de cristão, devemos demonstrar perante ao mundo, perante nossa família, perante outras que nós pertencemos a Ele e nossas vidas devem mostrar tudo isso. Não esquecem de passar tempo juntos após o encerramento desse culto, orando como família, lembrando uns aos outros e também lembrando do nosso país e a situação que estamos passando. Vamos lembrar também que Deus está em controle. Vamos ficar sempre com nossos olhos fixos nele. E nós sabemos que tudo vai dar certo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. Esteja conosco durante essa semana, Pai. Guarda-nos passo a passo. Nós entregamos nossas vidas, nossas famílias e toda essa situação nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor vai fazer o que é melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até quarta-feira, Deus permitindo. Obrigado.